De regresso à entrevista com a nossa convidada de hoje, a professora Maria Lucinda Fonseca. Professora, Trajetórias Demográficas e Imigração, reflexões em torno do caso europeu, é um trabalho seu, de 2003. Sim. Em 10 anos, que mudanças principais se denotam na paisagem humana? Bom, o número de imigrantes aumentou bastante, embora a taxa de crescimento a partir de 2003 se tenha reduzido, apesar de tudo continua a crescer até 2009. E isso deve ser? Bom, num primeiro momento há um abrandamento da atividade da construção civil, fez com que muitos ucranianos tivessem saído, mas depois continuaram porque, apesar de tudo, há atividades que são pouco atrativas para os portugueses e, portanto, os imigrantes continuam a encontrar em Portugal oportunidades de emprego que não têm nos seus países e não só oportunidades de emprego, condições de vida. Em muitas entrevistas que nós fazemos, por exemplo, a cidadãos brasileiros, referem as condições de segurança, as oportunidades que têm em termos de acesso à educação, à saúde, as infraestruturas que têm no país, a qualidade de vida é muito mais do que propriamente apenas os aspectos económicos. E isso acontece relativamente a muitos outros grupos de imigrantes que estão em Portugal. Mas os fluxos migratórios mudaram um bocadinho? Sim, mudaram um bocadinho, acentuou-se o predomínio da comunidade brasileira, que hoje é a mais relevante, representa cerca de 1/4 dos estrangeiros residentes em Portugal. E, em segundo lugar, ainda continuamos a ter os ucranianos, se bem que em número absoluto tenham diminuído muito, muitos foram embora para outros países da Europa e outros regressaram à Ucrânia, naturalmente, mas esta diminuição também temos que ver que é, em parte, o resultado do acesso à nacionalidade portuguesa. Portanto, se nós pensarmos em populações de origem imigrante, de facto, a realidade é um pouco diferente. A presença da imigração, pelo crescimento natural das próprias comunidades imigradas e pela alimentação dos fluxos, em termos de reunificação familiar, migrações para estudo, etc., continuam a verificar-se. Em termos de peso relativo dos diferentes grupos, continuam os 10 principais origens a representar mais de 70% da população, apesar de haver uma grande concentração, Brasil, países africanos de língua portuguesa, imigrantes de leste, União Europeia, e dentro desta houve aqui uma mudança de posição com a afirmação cada vez maior dos romenos, que são um grupo muito importante, o crescimento dos chineses, que tem permanecido, apesar da diminuição dos fluxos que se observa a partir de 2009, 2010, e temos também outros pequenos grupos. Podemos dizer que hoje a diversidade dos imigrantes em Portugal é muitíssimo maior do que era nessa altura. Essas novas comunidades que se aproximam trazem outros objetivos? Há pouco falou de comunidades que vêm aproveitar as oportunidades de trabalho que são pouco atrativas para os próprios portugueses. Sim. E isso acontece não só nos setores de emprego mais tradicionais para os migrantes laborais, a construção civil, a hotelaria, a restauração, os serviços de limpeza, domésticos, etc., mas também nas áreas rurais do país há cada vez mais imigrantes a trabalhar na agricultura. O Alentejo, por exemplo, representa isso claramente. Nós temos muitos romenos, búlgaros, ucranianos a trabalhar na agricultura. Numa agricultura já muito mais intensiva, de mercado, etc., são muito importantes. Também acontece isso no Algarve, no Ribatejo. Portanto, hoje temos uma dispersão bastante maior dos imigrantes por diferentes setores de atividade económica. E no norte litoral há também alguns a trabalhar na indústria, nomeadamente leste. Sente que a crise financeira teve um impacto muito grande nos fluxos migratórios? Sim, teve um impacto muito grande, não só na vinda dos imigrantes, mas sobretudo na saída dos portugueses. Eu penso que a crise se nota mais no aumento da emigração, saída de portugueses, do que propriamente na redução dos fluxos migratórios, embora também tenha acontecido. Isso, aliás, verifica-se sempre ao longo da história migratória portuguesa. Eu diria que os períodos de crescimento económico, de expansão,
são aqueles que coincidem com a imigração, com a vinda de gente. Portanto, aí a atividade económica é o principal regulador das migrações, no nosso caso. Mas hoje em dia a crise afeta sobretudo, em termos de migrações, a saída de jovens muitas vezes qualificados, que não encontram emprego em Portugal. Tal fuga dos cérebros, sim, não é? E imigrantes também vêm menos, mas continuam a vir, isso é importante. Há alguns que regressam ao país, mas talvez não tanto com a intensidade que por vezes se pensa, e também num contexto de mobilidade crescente ao ir e voltar. As pessoas vão, nós temos nos nossos inquéritos feitos, não só em Portugal, mas também nos países de origem, e temos estado a fazer estudos no Brasil, na Ucrânia, Marrocos, noutros países. As pessoas vão, mas voltam. Sim, ou às vezes vai um membro da família, fica o outro, e a decisão de partir prende-se com o desemprego, que é sim, nota-se muito o desemprego, o crescimento do desemprego, que afeta toda a população e, mais ainda, os imigrantes, como sempre acontece. E esse eu diria que é o principal problema. Sim. Professora, muito obrigada por se ter juntado a nós. Foi um gosto. Estivemos a falar sobre movimentos demográficos, mas agora vamos focar-nos num escalão etário, os jovens. O programa Escolhas continua a investir nos mais novos para podermos sonhar com um futuro autónomo e inclusivo. Esta semana fomos ao norte do país e visitámos o projeto Escolhe Vilar.